Irmãos, meu nome é Bob Fequete, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus a vocês. Eu sou um seguidor do Messias. Para quem não conhece o Messias, ele é o Filho ungido de Deus. E eu vim aqui, irmãos, exatamente para isso, para ensinar a palavra. Por que eu tenho que ensinar? Porque a própria palavra de Deus fala que alguém tem que ensinar a palavra para que a grande maioria entenda. Porque a Bíblia não é fácil de entender. Não é fácil. Por isso que está escrito que alguém tem que ensinar. Veja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao 31, a palavra diz assim, ó. Mas o anjo de Deus falou a Filipe, levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Cadás, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Para quem não sabe, irmãos, o eunuco era um homem que cuidava das mulheres do palácio da época. E esse homem, ele era obrigado a ser castrado para não ter desejos pelas mulheres, porque ele cuidava de várias mulheres do palácio. E esse aqui, no caso, além disso, ele era administrador da rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros. Quer dizer que era um homem culto, era um homem sábio, um homem estudado, não era um homem leigo. Ele tinha a mente aberta para entender as coisas. Mas mesmo assim, veja o que ele disse. Ele voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, ao apóstolo Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou. Veja, irmãos, o que ele perguntou. Entendes o que estás lendo? Veja o que o apóstolo Filipe perguntou, se ele está entendendo o que ele estava lendo na Escritura. Olha o que ele respondeu. Ele respondeu assim, ó. Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? Veja, irmãos, o eunuco, um administrador da rainha, do palácio, cuidava dos tesouros dela, era um homem de confiança, um homem estudado, um homem com um intelectual aberto, vinha do templo, tinha ido adorar a Deus em Jerusalém. Ele vinha lendo as Escrituras. Então, olha o que ele diz a Filipe. Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? Por isso, irmão, que alguém tem que ensinar. Porque nem todos entenderão a palavra de Deus. E eu quero começar hoje esse ensino bíblico, irmãos, com esse ensino aqui, ó. Esse tema. Os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Veja, os nomes próprios e os apelidos das pessoas e nomes de lugares não se traduzem. Não existe uma tradução para nomes próprios e apelido de pessoas e de lugares. Não existe tradução. Quando se trata de um nome ou apelido
um alfabeto diferente do nosso, procede-se a uma transliteração. E o que é uma transliteração? Transliteração é a tradução letra por letra, ou fonema por fonema, de um conjunto de letras de um idioma para outro. Vamos repetir. Transliteração é a tradução letra por letra, ou fonema por fonema, de um conjunto de letras de um idioma para outro. Idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano, usam o mesmo conjunto de letras que o português. A, B, C, D. Portanto, para essas línguas, não há transliteração entre palavras desse idioma. Não tem tradução nem transliteração, porque são o mesmo alfabeto. Mas, idioma como o hebraico, o árabe, japonês e grego usam outros conjuntos de letra. Nestes casos, utilizamos a transliteração para podermos representar em nosso conjunto de letras nomes próprios escritos originalmente em outro conjunto de letras. Veja, na língua hebraica, no idioma hebraico, não existe essas letras, ó. E, F, I, J, O, V, O, W. Isso eu estou falando no hebraico bíblico, que é o que nós estamos estudando aqui, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então a gente tem que se pegar no hebraico da época, não de hoje. O de hoje tem umas modificações aí. Então esse aqui é o abri, que é o hebraico. Não existe a letra E, a letra F, I, J, O, V, O, W. Esse aqui é o alfabeto hebraico. Só que aqui, irmãos, ele está na letra já moderna, atual, na letra, mas a pronúncia é do tempo bíblico. É de há 2000 anos atrás, a pronúncia. Mas a letra já é atual. Por quê? Porque a letra antiga era muito complicada para se entender, ó. A letra, mas a pronúncia é a mesma, certo? Então, aqui está a pronúncia bíblica com as letras atuais. E veja onde está, circulado em quadrinhos azul, é as letras que dão um som de vogal, dependendo do local que ela está, na palavra. Aqui tem, ali é o Aleph, que é o A, lá no início é A. Aqui é o H, que é o rei. Aqui é o Vav, que é o U, ou o A, é Vav. Aqui é o Yud, que é o Y. Aqui, no final da palavra, é o A, Aya. Então, nós temos Aya. Temos aqui o Yud, que é Y. O Vav, que é o U. O rei, que é o H, o H, A e H, dependendo onde está, e lá o Aleph, que é o A no começo da palavra. Eu quero começar ensinando, como eu disse, os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, com esse nome aqui, ó, essa palavra, não é um nome, isso aqui é uma palavra, Deus. Essa palavra Deus, ela não existe no hebraico.
porque ela é singular. E essa palavra singular no hebraico não existe. O que existe é no plural deuses, que eram os vários deuses que existiam nas outras nações. Quando o Criador se apresentou para os hebreus, ele só foi para a nação dos hebreus, só para os judeus, só para os israelitas. Mas nenhuma nação no mundo conhecia o Criador. Então, como não tinha esse conhecimento, como ainda não tem, a grande maioria, nós vamos ver isso aqui já já, ele não tinha esse nome. No hebraico não existia isso, Deus. Não existia. Agora, deuses, por causa das outras nações, que eram vários deuses mitológicos, eles tinham esse nome deuses. Deuses, que escrito no hebraico é assim, ó. Aleph, o Lamed, que é o L, Aleph, que é o A, esse aqui que é o rei, nós já vimos, é o rei, e esse é o Yud, que é o Y, esse aqui é o Nem, que no final da palavra, ele dá um som de in, que transliterizado para o português, esse nome deuses, fica Alahim. Alahim. A, está aqui o A. Lá, está aqui o L, que é L-A. H, está aqui o rei. O Y, que é aqui o Yud. E o ali no final, que é Mem, mas Mem, por causa do Y. É o Mem. Que fica transliterizado de Arraim, que significa deuses. E no hebraico não existia deuses. Originalmente, a palavra latina que deu origem a Deus, ao nome Deus, surgiu a partir do termo proto-indo-europeu, Dio ou Deus, que significa brilhante ou celeste. A partir desta mesma raiz etimológica, surgiu o nome grego Zeus. Surgiu o nome grego Zeus, considerado o deus dos deuses, o maior deus da Grécia. Deus mitológico, de acordo com a mitologia grega. E esse Zeus, em grego antigo, Zeus, o grego arcaico, que é o grego do tempo bíblico, Zeus, em grego moderno, Dias, é o pai dos deuses, que exercia autoridade sobre os deuses olímpicos, na antiga religião grega. É o deus dos céus, raios, relâmpagos, que mantém a ordem e a justiça na mitologia grega. Deus é um termo latino que de início descrevia todas as deidades, os deuses mitológicos, e que com o tempo passou a ser usado também para descrever o conceito de Deus, como substantivo próprio, que a raiz mesma é de Zeus. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o Z e botaram um D maiúsculo, para chamar de Deus. Porque essa palavra não existe no hebraico. Deus, eles puxaram aqui do Zeus, que era considerado o deus dos deuses do grego mitológico. E foi designado para o uso com qualquer
entidade, do mesmo modo que ocorreu ao termo germânico God. Os germanos chamam Deus de God. Os termos latinos Deus e Divus são provenientes do idioma proto-indo-europeu, Deus, celestial ou brilhante, da mesma raiz de Deus, o Deus reconstruído do panteão proto-indo-europeu. Em latim clássico, Deus tem um feminino em latim que é Deia. Era substantivo comum, mas tecnicamente divus ou diva era uma figura que se tornara divina, como um imperador divinizado. Em latino tárdio, Deus veio a ser usado principalmente para o Deus cristão. Não existia a palavra Deus no hebraico, não existe. O termo foi herdado pelas línguas românicas, como francês, que é de eu, em espanhol, Deus, em português e galego, Deus, em italiano, Dio, e também pelas línguas célticas, em galês, Dum, e em irlandês, Dia. O latim Deus traduz constantemente em grego Deus Theos, tanto na Ventus Latina quanto na Vulgata. Essas bíblias que foram traduzidas em latim. Tudo isso diz respeito ao Deus Sol. Ou seja, em quaisquer cultura, assim como em inglês, God, tendo sua letra G, para representar o Deus, Zeus é equivalente ao deus romano Júpiter. Aí aqui, ó, Zeus, e aqui o deus romano, o Júpiter. Veja, aqui é os deuses em grego, e aqui os deuses em romanos. Mas veja que é a mesma coisa ali, ó. Zeus, no grego, e Júpiter era o deus supremo do Olímpico, pai dos deuses e dos homens. Então é o mesmo. Para o deus romano como para o grego, só muda o nome deles. Como Cronos e Saturno, que era o deus do tempo, pai de Zeus, pertencia à raça dos titãs. Aqui tem os mais conhecidos aqui, ó, Poseidon, Netuno, tem um Apolo, né? Tem também a Vênus, que era a deusa da beleza e do amor, nasceu das espumas do mar, segundo a mitologia. Eros, no grego é Eros, no romano é Cupido, que todo mundo conhece aqui, Cupido, que é o deus do amor, filho divino, de Vênus, tudo mitologia. Tudo mitologia. Hermes, Mercúrio, deus da destreza e da habilidade, cultuado pelos comerciantes, era filho de Zeus e Maia, e mensageiro dos deuses. Tudo mitologia grega e romana. Aqui, ó, Afrodite, Apolo, Eros, Hermes, Zeus, Ares, Dioniso, Artemis, Deméter, Poseidon, Hades. E não existe no hebraico, como eu disse, Deus no singular. Não existe no hebraico Deus no singular. Céu no singular. E água no singular. Não existe esses nomes no singular no hebraico. Deus, céu e água. Lá ele não chama céu, nem chama água. Ela só existe no plural. Deuses, Alahim, que nós já vimos. Céus, que é Chamaim. E águas, que é Maim. Todo nome, toda palavra no hebraico que termina com in,
Y e M, in, é plural. Então, não existe Deus no singular, não existe céu, o nome céu no singular, é céus no plural, e também água, que nós aqui temos o costume de chamar água. Lá no hebraico não, lá no hebraico não tem isso aí, é águas. Todo o tempo é água. E esse Zeu aqui, que foi o Zeu, usado o nome dele, para dizer que o nosso era Deus, o significado de Zeus é brilhar, céu, Deus, Deus dos deuses, Deus do trovão, Deus do relâmpago. O nome grego, Zeus, vem do nome do Deus indo-europeu, Deus, em que Deus significava brilhar, céu ou Deus. Seus primeiros registros são nos textos do grego micênico por volta do século XII a.C. Então Zeus saiu o bruto, os deuses dos deuses mitológicos da Grécia Antiga, que era uma das divindades que fazia parte da religiosidade dos gregos antigos, sendo considerado o Deus mais poderoso de todos. Ele dizia no Monte Olímpio, regendo o universo e controlando os céus. Ele comandava os humanos e os outros deuses, e era considerado pelos gregos como Deus do trovão, Deus dos céus e do raio. Esse era Zeu, de quem foi tirado o nome para Deus. Tiraram o Z, colocaram o D maiúsculo. Não está na Bíblia, não foi Deus que criou esse nome. Não foi ele que disse que tinha esse nome. Isso foi o homem. O homem. A religião na Grécia Antiga, diz respeito a um conjunto de crenças que se modificou ao longo dos períodos minoico, micênico e arcaico e clássico do mundo grego antigo e apresentou diversos aspectos. Até onde se sabe, os gregos não possuíam nenhum livro sagrado como a Bíblia. A religião na Grécia Antiga era politeísta, isto é, tinha diversos deuses e cada um representava uma virtude necessária para sentir a plenitude. Como forma de aproximar a religião da civilização, a cultura grega era antropomórfica, fazendo com que seus deuses fossem representados por figuras humanas. Como a religião grega acabou? Posteriormente, o país aderiu ao islamismo. Hoje ele segue o islamismo. Hoje, 90% da população é muçulmana. Islamismo é aquele povo lá de Israel, também que está cheio deles lá. 10% lá segue a Maomé. A Maomé, quem segue a Maomé é islamismo. E o restante é quase todo cristão copta. Já os gregos passaram por um processo bem parecido. Dominado pelos romanos, puderam manter seus deuses até o século IV, quando aderiram ao cristianismo. E o que é um cristão copta? Hoje o termo copta é usado para se referir aos cristãos membros da igreja ortodoxa copta e da diminutiva Igreja Católica Copta. Uma comunidade em plena comunhão com a Igreja Católica Romana. Os ortodoxos coptas, por sua vez, não estão em plena comunhão com os católicos e nem com os ortodoxos de tradição grega e eslava.
E os gregos e egípcios, eles ainda acreditam nos deuses de sua mitologia? Vamos ver. No caso do Egito, a religião politeísta estava no centro da vida social desde 3.200 anos antes de Cristo, até o século IV, quando os romanos, que já dominavam aquelas terras fazia 400 anos, decidiram que todas as suas colônias deveriam ser cristãs. Já os gregos passaram por um processo bem parecido. Dominado pelos romanos, puderam manter seus deuses até o século IV, quando aderiram ao cristianismo. Atualmente, o país tem 98% de cristão ortodoxo. Cristão ortodoxo. E o que é um cristão ortodoxo? Por força da denominação, são os que professam toda a doutrina da fé cristã de acordo com o magistério da igreja. Eles fazem de acordo com o magistério da igreja. Não é da Bíblia, não. A ortodoxia é a corrente doutrinal que declara que representa a visão correta, fundada em princípios sistemáticos, metafísicos e científicos. E qual é a diferença entre a Igreja Católica, que temos aqui, Apostólica Romana, e a Igreja Ortodoxa? A Igreja Católica Romana acredita na primazia do papal, na primazia papal. Já os ortodoxos, apesar de reconhecer o Papa como bispo de Roma e o primeiro da cristandade, rejeitam sua supremacia no governo da igreja e a sua infalibilidade em assuntos de moral e fé. Ou seja, a igreja ortodoxa, que se encontra mais, não se encontra mais pela Rússia e lá no Oriente Médio, elas não acreditam no Papa. Ou seja, para elas o Papa é só da Igreja Católica, não manda neles. Não tem nenhum poder para eles. Aqui nós temos um mapa do continente asiático. Esse continente asiático, ele detém, a população dele é 60% da população mundial. No mundo hoje se estima que tenha 8 bilhões de pessoas. Veja o que tem aqui. A Rússia, que é o lado asiático, ela tem um lado europeu para lá. A Rússia, Mongólia, China, que é o maior país da Ásia, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Singapura, Tailândia, Índia, Nepal, Butão, Paquistão, Irã, Cazaquistão, Mongólia, tem Arábia, Iraque, Irã, Israel. E veja aqui, ó, esse pedacinho aqui, irmão, ó. Daqui para esse dedo para cá, ó. Aqui está Israel. Israel pertence ao continente asiático. E lá em Israel, hoje, tem 9 milhões de pessoas. 9 milhões, que é a população aqui do Ceará. 9 milhões. Sabe quanto tem lá de cristão que segue a Cristo? 2%. Só 2% da própria Israel, que é chamado a Nação Santa, onde tem Jerusalém, que é a cidade santa, só tem 2% de cristão. O resto, 82%,
segue o judaísmo. Só segue os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os livros escritos por Moisés. 10% segue o islamismo, Maomé, ação que é 92%. 2% segue o cristianismo e 4% disseram que não tem religião. Esse continente é o mais populoso do mundo. 3 bilhões 95 milhões de habitantes, que é um pouco mais de 60% da população mundial. Mundial é a metade do povo do mundo, se concentra no continente asiático, onde tem mais 4. As principais religiões seguidas no continente são, olha só, quais as 3 principais religiões no continente asiático: islamismo, que é o profeta Maomé, hinduísmo, que é lá da Índia, e o budismo. Até o Buda lá é mais venerado que Deus. A população da China é 1 bilhão 412 milhões. A da Índia é 1 bilhão 408 bilhão. É só uma diferença de que 4 milhões. É os 2 países mais populosos do continente asiático, que dá um total de 2 bilhões 820 milhões. E como vimos, ele tem, o continente, 60% da população mundial. E nisso tudo, irmão, num continente desse, você só encontra 2% de cristão que crê em Cristo. Por isso, irmão, a Ásia é o maior continente do mundo e inclui muitos países, como a Federação Russa, e países com população gigantesca, como a China, que acabamos de ver. As paisagens incluem a tundra ártica, floresta tropicais, as montanhas, aí as montanhas mais altas do mundo, que é o Himalaia. As religiões da Índia, ou religiões dhármicas, são um conjunto das tradições religiosas correlatas que se originaram no subcontinente indiano. Mas, precisamente, o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo. As religiões da Índia, deixa eu ver aqui. Repare que são as religiões originárias da Índia, mas não necessariamente as maioritárias. Elas formam um subgrupo da classe maior das filosofias orientais. As religiões da Índia têm similaridade em credos, modos de adoração e práticas associadas, principalmente devido à sua história de origem comum e influência mútua. O hinduísmo, também chamada de brahmanismo, é a religião que predomina na Índia, é o brahmanismo. Essa religião ela é politeísta. E a maior parte dos deuses fazem referência a fenômenos naturais. Estão danados aí. A mitologia hindu ainda se mantém presente na vida dos indianos, muito ao contrário do que hoje vemos na cultura da mitologia ocidental. Ou seja, os deuses indianos e seus mitos continuam influenciando a cultura da Índia. Hoje ainda. E sua religião milenar, o hinduísmo. A propósito, o hinduísmo é uma das religiões com mais influência no mundo, com cerca de 1 bilhão e 100 milhões. Segue o hinduísmo. Além disso, possui em sua crença mais de, veja só lá na Índia, 333 milhões de deuses hindus. 33 milhões.
de deuses. Não é brincadeira, não. Eles, aliás, são chamados Deva e Deva e conta com representações físicas ou avatares que representam entidades imortais. Por exemplo, Sarawit é a deusa da sabedoria, Durga é a deusa protetora e Vishnu é o deus da preservação. Brahma é o primeiro deus da trindade masculina hindu, também chamado de Trideva. Ele é o deus da criação e é considerado um dos principais deuses indianos. Veja ele aí. Esse é o principal da Índia. Essa é a deusa da preservação, é Vishnu, deus da preservação. Shiva, deus da destruição. Esse aqui é Ganesha, senhor dos obstáculos. Com essa tromba aí mesmo, ela vai ajudar com os outros. Shakti, a grande mãe. Saraswati, deusa da sabedoria. E a Lakshmi, deusa do dinheiro e da riqueza. A Parvati é a deusa do amor e da fertilidade. A Kali é a furiosa mãe do tempo. A Durga é deusa protetora. Na China, dois são os sistemas religiosos que lhe acompanham a história: o confucionismo e o taoísmo. Ambos podem ser considerados religiões filosóficas e religiões do livro. Religiões tradicional chinesa ou religião popular chinesa, também xanismo, são termos utilizados para descrever o conjunto de tradições éticas e religiosas que tem sido o principal sistema de crenças da China e dos grupos étnicos chineses, por boa parte da história desta civilização até os dias de hoje. Veja aí o deus da guerra, esse é o deus da China. Esse deus é só para colocar essa imagem aqui de pedra, ó, aqui nesse local, foi gasto 24 milhões de dólares para botar esse deus aqui de pedra aí, por ver. Aqui é a deusa da misericórdia, é o Jongogum subjuga fantasmas, o Shigtian após ter tomado para si do imperador das chamas. Esse aqui é o imperador amarelo, o fundador do Império Chinês. Esse aqui é o Sun Gongum, desafiou o imperador de Jade. E essa aqui é a Nesha, derrotou ao Kug, o deus pagão tempestuoso e seu filho. Então nós vemos que nesse continente a quantidade de deuses mitológicos que existe, de crenças mais diferenciada possível, que tem mais de 1 bilhão de seguidores. Mas o Nazareno já sabia disso e falou isso aqui, ó. Mateus 7,13. Ele diz assim, ó: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Os perdidos vai achar esse caminho mais largo, onde muitos entrarão. São muitos os que entram por ela. Ele não falou alguns, ele falou que era muitos os que entram por essa porta larga, que é a porta da perdição. E no versículo 14, ele diz: pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado. E são poucos, são poucos, se conta nos dedos, são poucos o a que encontram. Que nem entram, que vai encontrar ainda essa porta estreita
que é a porta que conduz à vida, ou seja, a salvação, a vida eterna no seu espírito. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus fala com Moisés lá na sarça, ele diz assim, chamou Moisés para Moisés ir tirar o povo do Egito, o povo hebreu que estava escravizado lá há mais de 430 anos. E quando Deus disse a ele, quando o Pai, o Criador, disse a ele que ele ia fazer isso, aí ele disse assim, Pai, e se o povo me perguntar quem mandou, o que direis? O que eu direi a eles? Aí, nas escrituras, nas Bíblias, que foram traduzidas para o português por João Ferreira de Almeida, ele colocou o nome de Deus errado. Ele disse que Deus disse assim, eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Mas está errado, irmãos, esse nome, eu sou. Por quê? Porque o nome correto é esse aqui, Eu serei o que serei. Eu serei, me enviou a vocês. É assim que você vai responder a eles. E por que eu sou como tem na Bíblia do João Ferreira de Almeida? Porque essa palavra aqui, eu sou, que é o verbo ser, no presente, não existe no hebraico. Não existe. Como é que Deus, o Criador, ia falar para Moisés que ia tirar aquele povo todo, que quase tinha 2 milhões de pessoas já lá, ia falar um nome errado para ele. Dizer que eu sou, que sou. Não existe no hebraico o verbo ser no presente. Só existe no futuro. Eu serei. Eu serei o que serei. Eu serei, me enviou a vocês. Foi assim que o Pai falou para Moisés. Eu serei o que serei. Veja, lá na Bíblia, em hebraico, tem isso aqui, Rei, Yud, Rei. Que transliterizado para o português fica isso aqui, Raiá, Raiá. É o que tem escrito na Bíblia hebraica. Raiá, Raiá. Que é eu serei o que serei. Diga ao povo. Rei, Yud, Rei. Raiá. Raiá. Esse é o nome do Pai. Abreviado. Mas o nome dele é esse aqui, Veja, aquela letra ali primeira é um Yud. A segunda é um Rei. Nós temos visto aqui. A terceira é o Vav. É o nome dela no hebraico. E a quarta é o mesmo Rei. Então esse nome aqui, Yud, Rei, Vav, Rei, é conhecido como o tetragrama sagrado. É o nome do Criador no hebraico. No hebraico. Agora nós vamos fazer uma transliteração para o português. Não é uma tradução. Não existe tradução como nós já vimos. Veja, o Yud, ele é o Y no português. O Rei é o A mais o H no português. O Vav é o U no português. E o outro Rei é o A com H. Então nós lemos assim o nome do Criador do Todo-Poderoso. Yahuwah.
Esse é o nome dele, transliterizado para o português. No hebraico é Yud-Rei, Vav-Rei. Ó, irmãos, nessas línguas gregas, na língua romanas, hebreus, todo nome lá tem um significado. Aqui para o lado ocidental, nada aqui do Brasil, na América, não tem, os nomes não tem um significado. Lá as pessoas botavam o nome da família com um significado. Todos eles têm, e nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então o nome de Deus, o significado é isso aqui, ó. Eu serei aquele que existe. Yud-Rei, Vav-Rei significa eu serei aquele que existe. Que transliterizado para o português, Yud-Rei, Vav-Rei, fica Yahuwah. Esse é o nome do Pai. Porque Deus não é nome. Deus, ele foi um título que foi colocado nele já através de outro do Deus mitológico, como nós vemos aqui, o do Zeus, que tirou o Z e botou o D. Mas tem um significado os nomes hebraicos aqui, ó. Eu serei aquele que existe. Nas escrituras hebraicas, o tetragrama sagrado, ele aparece na Bíblia em hebraico. Na Bíblia em hebraico. Aparece 6.828 vezes. Esse nome aqui, ó. Yud-Rei, Vav-Rei. É 6.828 vezes que ela aparece na Bíblia no hebraico, escrita no hebraico. Mas por que ela não aparece então no português? Já que é o nome do Pai, o nome do Criador, do Todo-Poderoso. Eles trocaram por nome maiúsculo, todo maiúsculo, Senhor. Eles tiraram o nome Yud-Rei, Vav, não colocaram, e colocaram Senhor. E deram a simples explicação que, quando apareceu o nome Senhor, porque era o Yud-Rei, Vav-Rei. Mas com Deus não é assim. Nós não podemos tratar o Pai, o Criador, como se trata uma pessoa, um semelhante nosso. E esse aqui é o nome de quem? Vamos ler. Yud-Rei, Vav, Shin, Ayin. Yud-Rei, Yud, Y, Rei, H, H, o Vav, que é o Shin aqui, que se lê Shin, o nome da palavra, e aqui é Ayin, que é o A. Se a gente transliterizar esse nome para o português, transliterizando, que ele já é transliterizado, fica assim, ó, Y, lá, o Yud é o Y, porque lá no hebraico é como no inglês, escreve-se da direita para a esquerda. Aqui a gente escreve da esquerda para a direita. O Vav, o A com H no início, ele tem um som de R. O A com H nessa palavra Yud, Rei, ela tem um som de R. E essa palavra aqui, que o nome dela é Shin, como tem um A, ela passa a pegar o A. Então vamos ler aqui.
Yahusha. Sabe de quem é esse nome? É o nome do filho. O nome do pai é Yahuwá, transliterizado para o português. E o nome do filho é Yahusha, que significa Yahuwá, que é o pai, salva. O nome Shá no final é salvação. Salva. Yahuwá salva. O pai salva. Porque nós temos a salvação por mandado de Deus, mas através do Filho. Por isso que lá em João ele diz, quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Está claro aqui, ó. Yahusha, Yahuwá salva. E esse nome aqui, irmãos, ó, aquela primeira letra ali é um M, é uma A, a segunda é um Shin, Hamashia, que é o Messias. O Messias significa o filho ungido de Yahuwá. Hamashia, o Messias, é o filho ungido de Yahuwá, que está sentado à direita dele. E aqui, ó, aqui é um Men, aqui é um Resh, aqui é um Yud, você já conhece, e aqui é outro Men. Como eu disse, esse Men no final da palavra, ele tem um som de An. Veja, Men, Resh, Yud, Men. Esse é o nome, mas é o nome de quem? Esse nome em hebraico. Vamos ver ele transliterizado. É a Mariam. Tá lá o M. R, que é o Resh, é um R. O Yud, que é o Y. E aqui que é o An. No final, essa letra tem um nome, se chama o nome dela mesmo, mas já tem um som de An. Então fica Mariam. E de quem é esse nome Mariam? Que é um nome verdadeiro. Ele está na Bíblia, um nome mentiroso que o seu João Ferreira de Almeida colocou. Todos os nomes da Bíblia é mentiroso. Olha, é a Maria. Maria, eles botaram Maria. Esse nome Maria vem do latim. Não vem do hebraico. Do hebraico é Mariam, tá lá escrito, ó. Ben, Resh, Yud, Men. Significa, na transliteração para o português, Mariam. Não é Maria. Maria é do latim. Que significa, ó, sua rebelião. Mariam, no hebraico, significa sua rebelião. Talvez, não sei, mas se deduz que ele não colocou Mariam, colocou Maria por causa do significado. A mulher do filho, a mãe do filho do vai ser chamada de sua rebelião, aí foi a mãe dela que colocou. Então essa aqui é o verdadeiro nome da Maria, é Mariam, não é Maria. É o nome da mãe. E aqui eu vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Na Bíblia, Adão. A translação é Adão. Não existe esse nome Adão. Adão, ó, Adam, que significa Adam, significa ser humano. Não é homem, é ser humano.
O homem significa transliterizado é Zacar. Na Bíblia tem homem, aqui é Zacar, mas só que não é homem. Vamos ver aqui, ó. Zacar, o significado é macho. O nome que tem lá é macho, não é homem. Zacar não é homem no português. Mulher, Nakabá, significa fêmea. Mulher, que tem na Bíblia, não é mulher. A tradução dela é Nakabá, que significa fêmea. E aqui outra mulher que aparece agora é mulher. O nome mulher no hebraico é Ashaá. Não é Nakabá, é Ashaá, que é mulher realmente. E aqui também o homem, que é Aisha, ele significa homem. Mas lá Adão é ser humano. Então não existe Adão, o nome Adão no hebraico. Não existe, é inventado. Eva não é Eva. Hawa não é Eva. Esse nome Hawa, transliterizado, significa vida. O nome dela é vida ou vivente. Não é Eva. Eva vem do grego. Caim, que é o primeiro filho de Eva. Rabal, que eles chamam de Abel, que é o segundo, que Caim matou Abel. Nós vamos ver isso aqui também, sobre isso. Enoque, que é Hanakar, que significa dedicado. Vamos ter mais aqui. Sete, que é o filho que nasceu no lugar do que morreu, né, de Abel, que é Chat, não é Sete, que é compensação. Noé, que é Nahar, Nahar é Noé, que está escrito Noé na Bíblia, mas não é Nahar, que significa descanso. Isso aqui, esse nome, ele vem de uma profecia que existe no dilúvio. Os nomes dos filhos... Eita! Puta merda!